Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. O vídeo de hoje traz o resultado da Neoenergia referente ao quarto trimestre de 2022. Vamos falar sobre os principais destaques apresentados pela empresa neste período. Mas antes disso, se você ainda não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Iniciamos esse nosso vídeo falando sobre o desempenho operacional da Neoenergia referente aos 3 últimos meses de 2022. O desempenho operacional da empresa ele é segmentado em três diferentes setores: redes, que abrange distribuição e transmissão; renováveis, que abarca a geração de energia eólica, hidrelétrica e solar; e o segmento liberalizado, que abrange a geração térmica e a comercialização de energia. Em relação ao segmento redes, mais precisamente na parte de distribuição, verificamos um crescimento de 295 mil consumidores na comparação do quarto TRI de 2022 com o mesmo período do ano passado. Isso representa um acréscimo de 1,9%, fazendo com que o número de consumidores ativos da Neoenergia atingisse 16 milhões de clientes no segmento redes. Ao olharmos a quantidade de energia distribuída no quarto trimestre de 2022, vemos que ela foi de 16.767 gigawatts-hora, uma queda de 1,4% na comparação anual. Essa redução, segundo a empresa, se deu pelo maior volume de chuvas e temperaturas inferiores na comparação com o quarto TRI de 2021. Ainda no segmento redes, mas agora falando especificamente da parte de transmissão, é importante destacarmos que no quarto trimestre de 2022 estavam em operação 9 ativos de transmissão. Em janeiro deste ano, também entrou em operação a linha de Rio Formoso. O lote foi entregue com redução de 25% do capex estimado pela ANEEL e com antecipação de 14 meses do prazo regulatório, mostrando mais uma vez a excelente capacidade de execução da empresa. Ou seja, a Neoenergia tem conseguido concluir os projetos antes do prazo e com economia, o que maximiza o retorno estimado destes empreendimentos. Para que tenhamos uma visão melhor dos ativos de transmissão da Neoenergia em operação, este quadro apresenta todos os ativos deste segmento da empresa. A Neoenergia ainda tem muitos empreendimentos arrematados em leilões mais recentes que seguem avançando para entrar em operação. Nesta tela vocês podem acompanhar os lotes dos leilões de dezembro de 2018, aqui os lotes dos leilões realizados em dezembro de 2020 e dezembro de 2021, e nesta tela os lotes arrematados no leilão de dezembro de 2022. Para uma visão melhor dos ativos da empresa em construção, esse gráfico pode nos ajudar. Podemos claramente perceber que há 4 lotes com previsão de conclusão para o primeiro trimestre de 2024, que são os lotes do leilão de dezembro de 2018 e que juntos acrescentarão uma RAP, receita anual permitida, de mais de 600 milhões de reais ao balanço da Neoenergia. Entrando agora no segmento renováveis, começamos pelos ativos deste segmento. O portfólio atual da empresa neste segmento conta com 44 parques eólicos, 7 usinas hidrelétricas e 2 parques solares. Atualmente, a capacidade instalada desses ativos é de 4.733,4 megawatts. No quarto trimestre de 2022, a Neoenergia tinha 42 parques eólicos em operação, com uma capacidade instalada de 1.345 megawatts, e 2 parques solares com capacidade instalada de 98 megawatts. O complexo de Oitis já está operando parcialmente com 357,5 megawatts. Nos próximos meses se dará a entrada em operação total do complexo, com capacidade instalada total de 566,5 megawatts. Por fim, em relação aos segmentos renováveis, falaremos brevemente do portfólio hidrelétrico da Neoenergia.
Como dito anteriormente, a empresa possui participação em 7 usinas hidrelétricas, sendo que a concessão que irá expirar primeiro ocorrerá somente em 2039 e é referente à usina de Itapebi. As 6 demais usinas que a empresa tem participação terão suas concessões finalizadas apenas entre os anos de 2040 e 2049. O terceiro segmento de atuação da Neoenergia é o denominado liberalizado, o qual abarca a energia termoelétrica. Neste segmento, a Neoenergia possui a Termo Pernambuco, a qual tem capacidade instalada de 533 MW e energia assegurada de 504 MW. Nesse ativo é importante frisar que em leilão realizado no final de 2021 foi vendida toda a capacidade disponível do ativo ao preço da potência de 487 mil por megawatts ano, com início de fornecimento em 1º de julho de 2026, o que irá gerar uma receita fixa de R$ 207 milhões por ano. Esse contrato firmado terá vigência de 15 anos. Passaremos agora à análise do resultado financeiro da Neoenergia referente ao quarto trimestre de 2022. Mas antes, pedimos novamente seu like e a sua inscrição no canal, se você estiver gostando do nosso vídeo e o conteúdo dele esteja lhe ajudando de alguma forma. E também é importante falarmos que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Neoenergia. Esse conteúdo tem caráter meramente informativo e educacional. Começamos pelo resultado dos segmentos redes, que hoje é o principal segmento de atuação da empresa. Aqui podemos observar que na comparação anual, a receita líquida do segmento caiu 5%, ficando em 10,4 bilhões. Os custos com energia também caíram e em percentual maior de 9%. A margem bruta ficou em 3,6 bilhões, um crescimento de 6%. O EBITDA apresentou crescimento de 5%, chegando a 2,6 bilhões, e o lucro líquido do segmento teve uma pequena queda de 7%, atingindo 1 bilhão e 54 milhões de reais. O segmento renováveis teve um resultado financeiro mais modesto. Embora a receita líquida tenha crescido 47% na comparação anual, atingindo 463 milhões, e a margem bruta igualmente tendo um acréscimo considerável de 38%, chegando a 384 milhões, o EBITDA fechou em 102 milhões, revertendo os 288 milhões negativos do quarto trimestre de 2021. E na última linha, a linha de lucro ou prejuízo, a empresa apresentou prejuízo no segmento renováveis, mas um prejuízo bem menor do que o do mesmo período do ano passado. Foram 47 milhões neste trimestre, contra 418 milhões de prejuízo no quarto TRI de 2021, uma queda de 89%. O resultado do segmento renováveis é fortemente impactado pelo grande desembolso que a empresa está fazendo para que os projetos arrematados entrem em operação. Conforme os novos projetos começam a entrar em operação e os investimentos necessários comecem a cair, esse segmento tende a apresentar lucro. Por fim, o segmento liberalizado apresentou um crescimento de 21% na receita líquida na comparação anual, chegando a 857 milhões. Também teve um crescimento nos custos com energia na ordem de 50%, atingindo 642 milhões. A margem bruta apresentou queda de 23%, ficando em 215 milhões. O EBITDA da mesma forma caiu na comparação anual, ficando em 163 milhões, queda de 22%, e o lucro líquido do segmento da mesma forma caiu 19%, atingindo 125 milhões. O resultado consolidado da empresa, o qual engloba todos os seus segmentos, apresentou uma melhora interessante. Embora tenhamos uma queda na receita operacional líquida, que atingiu 10,9 bilhões, queda de 4%, a margem bruta apresentou crescimento de 6%, indo a 4,2 bilhões. As despesas operacionais cresceram em um percentual de 12%, indo a 1,1 bilhão. O EBITDA apresentou forte crescimento de 18%, indo a 2,8 bilhões. O resultado financeiro foi negativo em 947 milhões, um crescimento de 4%, impulsionado, claro, pelo aumento da dívida da empresa, que é necessária para o seu crescimento devido aos arremates que a empresa tem feito em leilões recentes.
e todos esses dados culminaram em um lucro líquido de 936 milhões, um acréscimo de 47% frente ao mesmo período do ano passado. Em relação aos investimentos que a empresa tem feito, vemos que no quarto trimestre de 2022 a empresa teve um capex de 2,7 bilhões, uma queda de 8% nos investimentos em relação ao mesmo período do ano passado. Destaque para o crescimento dos investimentos no segmento redes de 35%. Agora falaremos um pouco sobre a dívida da empresa. Em dezembro de 2022, a dívida bruta chegou a 43,7 bilhões, sendo que 7,3 bilhões são dívidas de curto prazo e 36,3 bilhões são dívidas de longo prazo. Esse montante é consideravelmente maior do que os 36,7 bilhões registrados um ano antes. Em relação à dívida líquida, essa é de 36,4 bilhões, bem superior aos 30,7 bilhões registrados um ano antes. Embora tenhamos um crescimento considerável na dívida líquida da empresa, o seu indicador de alavancagem, que é medido pela dívida total líquida dividida pelo EBITDA, permaneceu praticamente inalterado. Teve um leve acréscimo de 3,12 vezes no quarto trimestre de 2021 para 3,15 vezes no quarto trimestre de 2022, e isso se deu pelo maior EBITDA registrado no período. Ainda sobre a dívida da empresa, nesse gráfico podemos observar o cronograma de amortização dessa dívida e percebemos que o montante a ser pago em 2023 é de 10,6 bilhões e que nos próximos anos vai se reduzindo gradativamente. E também percebemos que uma parte considerável dessa dívida vence somente de 2028 em diante. Pessoal, se gostaram dessa análise completa que fizemos sobre o resultado da Neoenergia e se ela lhe ajudou de alguma forma a investir melhor, pedimos que se inscrevam no canal e deixem o seu like. Comentem aqui se possuem ações da Neoenergia e o que acharam do resultado apresentado. E também comentem se acreditam que o endividamento da empresa está em um patamar perigoso. Um forte abraço e bom investimento a todos!